presentes. O professor Marcelino já iniciou a gravação da nossa palestra. A nossa palestra vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube da escola, MABD, né? Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Siga lá os vídeos que são publicados, que são vídeos que a gente produz na própria escola, dos nossos alunos e das coisas que acontecem na nossa escola, certo? Sejam todos bem-vindos, um bom dia para todo mundo. Eu sou a professora Ivanara, sou professora de Química e Biologia da Escola MABD. Como eu falei, eu sou formada em Ciências com habilitação em Química, por isso que eu também atuo na área biológica, então eu sou um leque grande aí, por isso que eu estou em todo canto. E hoje eu vou mediar a palestra com o professor Matheus. Seja bem-vinda, a professora Fernanda, que também está aqui nos auxiliando. A professora Sandra deve estar entrando, além do professor Marcelino, né? O professor Marcelino é o professor coordenador da área de humanas, e hoje ele vai estar mediando aí, nos ajudando na retaguarda. Então, Matheus Couto de Oliveira, eu vou abrir aqui, porque vai ficar mais fácil de eu ver no celular, porque a gente já se habituou com a tela do abençoado, né? Então, vamos lá. Então, Matheus Couto de Oliveira, graduado em Matemática pela Unesp e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Unifran. Pós-graduações em Matemática e Tecnologia pelas Universidades Federais Fluminense e de Itajubá. Mestrado em Educação Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Realizou estudos avançados em Matemática Aplicada no programa de doutorado da Universidade Aberta de Portugal. Professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e ministra aulas e desenvolve pesquisas na área de matemática, estatística e informática, com ênfase em inteligência artificial e data science. Gente, olha o currículo desse homem e aceitou estar presente aqui com a gente na nossa escola. Espetacular. Parabéns, Matheus. Já vou iniciar a palestra parabenizando você pelo seu currículo, que é, meu Deus, espetacular. Parabéns mesmo. Sandra, seja bem-vinda. A Sandra vai nos ajudar aí com a mediação também. Sandra é professora de Biologia e vai falar um pouquinho com vocês, vai dar as boas-vindas. Vamos lá. Nossa, Matheus, estou impressionada com o seu currículo, cara. Vai gostar de matemática assim lá longe? Que é isso? Matemática é legal. Menino novo, olha isso, gente, que coisa linda de ver. Eu sou a professora Sandra, dou aula de biologia, não tenho, embora sejam aulas com matérias, né, área afim, não tenho proximidade com matemática. Eu acho que a matemática, e você pode até explicar isso para a gente, eu acho que a matemática ou você aprende desde o início, lá na base, ou você vai passar o resto da vida sofrendo e achando que não gosta dela, né? Acho que seria mais o meu caso, mas, enfim, é uma área bonita. Quando eu aprendo matemática, eu acho incrível, mas eu não gostaria de trabalhar com matemática, e eu fico, assim, encantada quando eu vejo um currículo como o seu. Obrigado. Além aí dos nossos professores e nós mediando a reunião, estão presentes os nossos alunos, estão encantados aí com as palestras, né? A gente agradece a todos pela participação. E a gente tem a Pro Fernanda e o esposo dela, o Marcos. O Marcos é contador, se eu não me engano, e que ele está aqui presente com a gente também. Então, é um convidado. Muito obrigada, Marcos, também pela sua participação. E se quiser, no finalzinho aí, dar um adendo para a gente agradece, né? Então, Matheus, agora o palco é seu. Vamos lá. Joia. Eu não sei se eu tenho permissão aqui para compartilhar a tela com vocês, tem? Tem sim, tem sim. Tá, eu vou compartilhar aqui só para dar uma introdução aqui. Vou falar um pouco mais de início, assim, da carreira do magistério superior, tá? Para situar os alunos aí. E vou tentar ser breve, também ser didático, só para vocês entenderem. Depois eu conto um pouquinho da minha trajetória, tá? E depois a gente abre aí para a gente dialogar sobre os questionamentos que vocês tiverem, tá? Certinho, a Priscila também está participando com a gente.
E eu gostaria de agradecer, bom dia, Priscila, e eu gostaria de agradecer a presença dos professores, alunos, Ana Luísa, e alguns convidados aí, marido da Fer, tem outras pessoas que eu não tenho o nome aqui, que estão participando também. Passo a palavra, Pri. Só queria dizer bom dia para o Matheus. Muito obrigada, Matheus. Eu sou a coordenadora da escola, coordenadora geral. Obrigada por aceitar o nosso convite. Espero, né? Tenho certeza de que será muito produtivo, muitos alunos interessados. E eu estou passando pelas palestras, já que nós temos 3 ao mesmo tempo, então, ou eu estou passando para agradecer no início ou no final. Então, de antemão, Matheus, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em falar para os nossos alunos, em contribuir para o projeto de vida dos nossos alunos. Vou passar a palavra para você, vou perpassar pelas outras palestras, mas já agradeço, muito obrigada. Ok, eu que agradeço. De antemão, já agradeço o convite, tá? Friso que sou um ex-aluno da escola, então eu fiz aí da minha 5ª série até meu 3º colegial, então para mim é um prazer enorme estar participando desse tipo de evento no Maria Ângela, tenho ótimas recordações dessa escola, tive contato com ótimos professores, se hoje eu sou professor, graças ao exemplo de vários professores que passaram por minha vida, principalmente nessa fase aí, né? Então, agradeço enormemente o que fizeram por mim e sou muito grato por esse convite, tá? Eu vou compartilhar aqui só para situar, como eu falei, tá? E sobre essa carreira do magistério superior, a carreira do magistério, os professores que estão aí também podem contribuir, né? Pode ser que algumas coisas que eu fale aqui são coisas que vocês já orientaram os alunos, mas eu acho que dando essa introdução fica mais fácil de entender a trajetória e como eu cheguei aonde estou, né? E qual é o percurso. Então hoje eu me qualifico como professor e pesquisador, né? Que é uma carreira no magistério superior, para a grande maioria, popularmente o pessoal fala o professor universitário, né? Então, vou trazer esse termo aqui no próximo slide. Então, o professor universitário, ele trabalha basicamente com esse tripé: ensino, pesquisa e extensão, tá? As atividades de ensino são as atividades que a gente se habitua aí como aluno desde do ensino fundamental, né? Então, o professor está ali para ensinar, para passar o conhecimento de certas disciplinas, né? No meu caso, sou formado em matemática e análise de desenvolvimento de sistema, então acabo trabalhando em vários cursos, porque quase todos os cursos na graduação têm uma disciplina de matemática, tem uma disciplina de estatística, como tem formação na área de tecnologia, também leciono algumas disciplinas dessa área. Então, trabalhei já em vários cursos, dei aula em cursos de administração, ciência da computação, agronomia, tecnologia e produção de grãos, zootecnia, então, várias áreas do conhecimento que a matemática permeia, eu já ministrei disciplinas em algumas instituições. Atualmente, eu sou professor no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do que é o Instituto Federal. Nesse tripé também a gente tem que trabalhar com pesquisa, então um exemplo bem prático aí do que são as atribuições de pesquisa, é o que a gente está passando nesse momento atual. Então a gente tem várias universidades aí trabalhando com pesquisas voltadas aí à pandemia, né, ao desenvolvimento de vacina, de tecnologias, né. Então, mas no meu caso, como eu não sou da área de biológicos, eu trabalho com pesquisas voltadas à área de exatas. Daqui a pouco eu vou especificar mais qual é o meu campo de atuação. E o outro componente desse tripé que a gente tem que trabalhar nas universidades, nos institutos federais, é a extensão. É o momento que a gente tenta propor soluções para a comunidade externa, né, para a sociedade de forma em geral. Então, para ter um pouquinho mais de visão do que seria, no meu caso, essas áreas de atuação, então hoje eu trabalho no campo do ensino, eu dou aula no curso de análise e desenvolvimento de sistemas,
as disciplinas de matemática e de tecnologia. No curso de agronomia, então a gente tem lá várias disciplinas que são relacionadas com a matemática, como o cálculo diferencial integral, a estatística, a gente também tem a matemática aplicada. E o Instituto Federal, ele oferta cursos desde o nível técnico até o doutorado. Então, aqui no campus onde eu trabalho, a gente tem o técnico em informática e o técnico em agropecuária, onde eu também ministro disciplinas, né? Então, meu campo de atuação é esse, no campo de ensino, seria essas disciplinas que trabalham tecnologias, que trabalham matemática aplicada, estatística. No campo da pesquisa, minhas pesquisas, os meus orientandos, as pesquisas que eu tenho desenvolvido, são mais voltadas a essas três áreas do conhecimento aí. A inteligência artificial e a matemática aplicada à agricultura e tecnologias na educação. São as três frentes de trabalho aí. Então, eu tenho alguns orientandos e conforme as problemáticas e os questionamentos que eles me trazem, né, a gente desenvolve pesquisas com eles. Esses orientandos, geralmente, eles têm bolsa, por ser uma instituição de ensino federal, eles têm esse recurso, e aí eles desenvolvem a pesquisa durante a graduação ou o curso técnico, e ao final a gente participa de eventos ou às vezes compõe o trabalho de conclusão de curso desses estudantes. No campo da extensão, o que eu tenho desenvolvido são aplicativos e sistemas voltados aos problemas da comunidade, principalmente da comunidade local. Então, a gente já desenvolveu sistemas na internet para problemas de agricultores, para problemas de assentados, e atualmente a gente está desenvolvendo um sistema aqui para fomentar o ecoturismo da região. Então, basicamente, meus interesses, minhas áreas de atuação no Instituto Federal, nesse momento, são esse, e é assim que eu tenho trabalhado esse tripé. Fora essas atribuições, a gente também tem algumas atribuições administrativas, como organização de eventos, também temos que ser coordenadores em alguns momentos, trabalhar na gestão. Então, basicamente é isso que um professor universitário, um professor do Instituto Federal, da universidade, da faculdade faz, né? Então, esse mercado acadêmico, o que seria hoje no Brasil? Então, o Brasil hoje ele conta com 2.407 instituições de educação superior, sendo que a grande maioria são faculdades, universidades particulares, né? E a gente tem algumas públicas aí, 296 públicas. Cada uma dessas faculdades, vocês já devem estar pesquisando, os alunos vendo as faculdades e as universidades que tem próximo aí da sua residência, ou onde vocês têm um curso de interesse, e conseguem vislumbrar aí, então, que cada faculdade dessa tem diversos cursos, muitas disciplinas, e como eu sou formado aí em matemática e análise do meu sistema, consigo atuar em vários cursos, e durante a minha trajetória, eu já coloquei que atuei em vários cursos e em algumas instituições de educação superior, particulares e no momento público, né? Então, o que é necessário para atuar no magistério superior, né? Então, aqui, para quebrar um mito, alguns acham que, não, eu tenho que fazer uma licenciatura, um curso voltado à docência. Não, você pode fazer qualquer curso aí, tá? Não precisa ser um curso específico, qualquer curso de graduação. Então, se formou em Direito, você vai atuar no campo do Direito, Medicina no campo da Medicina, e assim por diante, né? Você pode fazer qualquer modalidade de graduação. Isso aqui é importante também os alunos já pensarem agora, porque apesar de ser qualquer modalidade de graduação, hoje a gente tem as modalidades que os cursos de tecnologia, que são cursos mais rápidos, voltados ao mercado de trabalho. Aí no estado de São Paulo, quem oferta é o Paula Souza, geralmente, né? As FATECs. Também temos os cursos de graduação e temos cursos de licenciatura. Os cursos de tecnologia, você consegue chegar a fazer mestrado, doutorado, depois atuar aí quando você está cursando ele, você tem um pouco contato com pesquisa. Esse cenário está mudando, mas ele é um curso que restringe um pouco mais. Os outros possibilitam mais, favorecem mais essa atuação no campo acadêmico, né?
E as dicas que eu daria é para os alunos buscarem uma universidade ou uma faculdade, onde eles vão ter esse contato com a pesquisa desde a graduação, isso é importante. Habituarem-se a participar de concursos públicos, porque para você ingressar nas instituições, principalmente públicas, né, nas estaduais, municipais e federais, você vai ter que prestar um concurso público. No Instituto Federal, o concurso público, ele compõe uma prova, então a gente, no primeiro momento, faz uma prova lá, geralmente objetiva ou dissertativa, com vários candidatos, né, que têm a qualificação para estar prestando a prova, e depois tem uma banca, a gente passa por uma banca, geralmente composta por 3 doutores, esses doutores vão avaliar a nossa aula, e depois tem uma análise do nosso currículo, e essa análise do currículo também conta a pontuação, onde vai ver quantos artigos, geralmente, o professor publicou, qual é a formação dele, quantas pós-graduações ele tem, se ele é mestre, se ele é doutor, tudo isso conta, né? Então, assim, um ponto muito importante é esse último, que seria, além da graduação, é importante que você faça pós-graduações, né? Então, de uma forma bem rápida aqui, eu fiz um quadro. Então, num primeiro momento, agora vocês vão estar aí encontrando qual é a graduação que vocês querem cursar. Essa graduação, geralmente, ela vai durar de 3 a 5 anos, dependendo do curso. E depois a gente tem outros níveis, né, de qualificação aí, que é a especialização, mestrado e doutorado. A especialização é o momento onde ela vai durar de 1 ano e meio a 2, geralmente, é o momento que vocês vão aprofundar, vão se especializar em alguma área do conhecimento do curso que vocês fizeram. No mestrado, a gente pode aprofundar ainda mais na discussão de áreas do conhecimento, e no doutorado, se pressupõe que você vai apresentar uma contribuição para algum conhecimento dentro da área que você atua, né? Algum conhecimento novo, algum aprimoramento de tecnologia, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem que o mestrado geralmente é 2 anos e o doutorado 4 anos. Então, enfim, você pode sair da graduação e fazer uma especialização, você pode pular aí da graduação para o mestrado, e tem casos aí que são mais raros, onde o aluno da graduação ele já passa direto para o doutorado. E isso basicamente vai determinar aonde você pode atuar ou não, tá? Então, um professor que ele tem especialização, ele já pode atuar dando aulas em cursos de graduação. Se ele fez licenciatura ou escolas técnicas, né, dependendo da área de conhecimento, de formação dele. Um mestre ele já pode dar aula na graduação, na especialização, e um doutor ele pode dar aula em todos os níveis aí praticamente, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Para tudo isso aqui tem exceções, tá? Então vocês podem às vezes conversar aí e falar assim: meu pai se formou numa faculdade onde o professor dele só tinha graduação, e tem um outro nível aqui que seria o pós-doutorado. Então tem exceções, tá? Mas basicamente é isso aqui. Então eu trouxe essas informações para vocês, para poder agora abordar a minha trajetória, né, e entenderem mais como que foi o meu percurso. Então, como eu coloquei anteriormente, outra coisa que sempre me perguntam, qual que é o salário, né, de um professor universitário? Aquele último quadro, ele é muito importante para entender isso, né? Vocês viram lá que, de acordo com o nível de qualificação do professor, ele pode atuar em níveis diferentes de formação. Então, isso conta muito na hora de a gente falar de salários. Hoje, vou falar na carreira federal. Na carreira federal, o salário, ele varia, ele inicia lá mais ou menos uns R$4.000, só que aí vai depender aí da formação do professor, se ele é especialista, se ele é mestre, se ele é doutor, e no final de carreira, hoje, quem está saindo, que tem doutorado, ele recebe em torno de R$20.000. É esse o vencimento desses professores. Então, a minha trajetória, ela inicia no Maria Ângela, né? Então, foram 8, 9 anos de estudo aí. Sempre me falaram que
assim, e também tinha um bom desempenho na área de exatas, e em um primeiro momento queria prestar entre engenharia civil e matemática, como tinha, não tinha condições de pagar uma faculdade, e matemática como tinha na universidade aí mais próximo, que cursei na Unesp, em Presidente Prudente, acabei fazendo lá, eu tinha passado em engenharia no Mato Grosso do Sul, e matemática lá, e logo depois que me formei, já passei no concurso, assim, no último ano de faculdade, eu passei no concurso para ser professor de Estado, fui professor de Estado durante 8 anos, comecei próximo a São Paulo, em Tatuí, depois consegui me remover e dei aula durante um grande período aí em Borá. Quando eu não conseguia completar minhas aulas lá, também peguei algumas aulas no GEP, né? Então, sou da casa, sou de Paraguaçu Paulista, é aí que está minha família. Durante esse período já fui me qualificando, fiz as minhas pós-graduações na área de matemática e na área de tecnologia, nas universidades federais aí de Fluminense e de Itajubá. Já visava atuar na educação superior. Dei aula na FUNG, Faculdades Gâmon aí, no curso de agronomia e de administração. Depois dei aula na Univem, que é uma faculdade de Marília, lá dava aula no curso de ciência da computação, participando já de algumas pesquisas, e num momento que quase estava saindo da área, porque dava muitas aulas, dava em torno de 50 aulas por semana, em 3 cidades diferentes. Eu passei em alguns concursos, sempre prestei vários concursos, passei alguns concursos na área judiciária, e naquele momento também passei no concurso aqui no Instituto Federal, optei por estar aqui e já estou aqui há 5 anos, e basicamente essa foi a minha trajetória, e tenho atuado nessas áreas que eu expliquei para vocês, e abro para perguntas, questionamentos aí que vocês tiverem com relação a tudo que eu explanei. Bom, a Ana Luísa aqui agradecendo, do orgulho, né, por você ter passado pelo MAD como aluno e agora retomar aí, falando um pouco da profissão. A Tânia também, não sei se ela vai querer falar. Ela escreveu aqui, quer falar, Tânia? Quero falar sim. Então, vamos lá. E aí, Matheus, tudo bom? Oi, professora. Tudo A jóia? Tânia foi professora minha, nossa. Olha, olhando para você aqui, vou falar, você não mudou muita coisa, não. E tá passando um feedback na minha mente aqui, lembrando de você, seus colegas na sala de aula. Um prazer enorme ter você aqui. Que bacana, professora. Eu escrevi aí, mas vou falar também que eu já tive muita vontade que você viesse trabalhar aqui na nossa escola, né? Mas quando eu vi que você estava alçando voos mais altos, eu falei, poxa, que bacana, é isso aí mesmo. Ô, Matheus, e super legal você estar aqui falando com a gente, e essa coisa de você ressaltar também a importância de estar sempre estudando, de estar sempre com foco em se preparar, né, em não se acomodar numa situação e querer sempre algo mais. Isso é muito bacana, né? Hoje você está no Instituto Federal e é uma grande instituição e não foi fácil chegar lá, né? Demandou muito estudo, muita preparação, sim ou não? Sim, sim. Até, assim, todos sabem, né, como é difícil ser professor no nosso país, também não adianta eu florear aqui, tá? Então, eu coloquei aquele quadro aí, a gente vê que são anos e anos de estudo, e eu tenho em mente que eu tenho que sempre estar estudando, sempre me qualificando, né, para poder estar retribuindo aí e estar qualificando meus alunos no nível que é esperado. Mas é esse o nosso cenário, né? Nosso cenário é esse. Às vezes a gente encontra alguns colegas, né, que falam: nossa, mas vocês ganham pouco, alguns acham que ganham muito, mas pelo tanto que a gente estuda, né, o tanto que você tem que estudar para chegar lá, eu acho que é mais ou menos isso, seria tá próximo do justo, né, mais ou menos isso. Que, além da docência, Matheus, que outros setores da sociedade uma pessoa formada em matemática, sua formação básica é matemática, né?
Que outros setores você acha que o matemático se encaixaria? Hoje eu tenho até alguns conhecidos que há pouco tempo me questionaram sobre a mesma coisa, se começaria a fazer matemática, se tem outras oportunidades para quem não quer lecionar, né? Eu colocaria, a minha sugestão seria curso em matemática, mas tente integrar com a tecnologia, né? Tente se formar também nessa área. Porque quando a gente casa as duas áreas, aí tem muito mais potencial. Então, como eu coloquei, a matemática é a essência da inteligência artificial, por exemplo, né? E a inteligência artificial está super em alta. A gente tem aqui alunos que acabaram de sair do curso de tecnologia e foram convidados para trabalhar no exterior, porque está faltando mão de obra lá. Um dos nossos alunos, ele está ganhando 500 mil reais por ano, trabalhando com inteligência artificial em Amsterdã. Então, a minha dica seria essa, né? Um aluno que ele tem uma boa base de matemática, ele consegue entender esses modelos, ele consegue programar melhor. Então, seria um meio para aqueles que falassem, eu quero cursar matemática, mas não tenho aptidão para dar aulas, eu não tenho aptidão para pesquisa, não tenho aptidão para lecionar. Então, tente entregar com a informática que você tem essas possibilidades. Um outro campo seria a estatística, que já está muito próximo ali. A gente tem algumas disciplinas durante a graduação e também tem um campo onde as pessoas têm atuado. E uma terceira via, que é algo assim que eu aproveitei muito desse conhecimento, são os concursos públicos, né? Então, a matemática ela é essencial, ela é um calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Então, quando você chega no concurso público, você é formado em matemática, dependendo ali o peso que a matemática tem no concurso, é um grande diferencial. Como eu coloquei, eu passei em concursos aí da área judiciária e chegava lá, a pessoa me perguntava, mas você não cursou direito? Como que você passou? Aí, quando eu ia ver, o diferencial era o número de questões de matemática que eu conseguia ali resolver, e claro que tinha um certo conhecimento da área de direito também, né? Mas são essas três alternativas aí que eu colocaria no primeiro momento. Ô, Matheus, só para finalizar a minha participação aqui, e aí eu já te peço desculpa, porque assim que você aqui terminar, eu vou ter que ir para outra palestra, mas você fez a sua graduação numa universidade pública, renomada, que é a Unesp, e você tem a vivência de ter lecionado, de ter participado de escolas privadas também, né? Fala para mim um pouco disso, da diferença entre a escola pública e a escola privada na formação das pessoas. Porque eu acho que é uma coisa muito complicada, Matheus. Às vezes as pessoas têm medo de prestar uma faculdade pública, né? Mas eu acho assim que a universidade pública ela tá aí para atender o aluno de baixa renda, né? E a gente precisa correr atrás dessas vagas que são para nós, né? Eu também fiz o Unesp, não foi fácil entrar, mas vale a pena, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso. Assim, basicamente, né, vamos falar, e alguns alunos devem estar passando que eu passei lá atrás, né? Como eu coloquei, minha família não tinha muitos recursos naquele momento, eu até conseguiria pagar uma faculdade particular aí próxima, mas teria que trabalhar de dia e custear essa faculdade à noite, eu queria me dedicar mais. E aí foi quando eu procurei a universidade pública naquele momento, né? Também tinha, num primeiro momento, um certo receio, que era difícil de passar, como que eu ia me manter fora daí. Mas o que é importante que os alunos saibam da qualidade que a universidade pública, que a faculdade pública tem, dessas possibilidades de se envolver na pesquisa já durante a graduação, que é um diferencial enorme. Nas faculdades particulares que eu atuei, é difícil a faculdade particular que vai oferecer essa oportunidade para o aluno, porque os professores não têm uma dedicação exclusiva. Na faculdade particular, geralmente, a gente vai lá e vai ganhar pela aula que a gente vai dar, e como a faculdade particular tem um foco mais voltado
a formação para o mercado de trabalho, não para continuidade na carreira acadêmica, ela acaba negligenciando um pouco isso, né? As pesquisas que são feitas na faculdade particular geralmente são voltadas ao trabalho de conclusão de curso e nada mais, então é difícil o aluno se envolver em pesquisas. O importante também que os alunos saibam é que a universidade pública, quando o aluno se envolve em pesquisas, geralmente ele consegue bolsas, né? Isso auxilia muito os alunos a dar continuidade nos estudos, a se dedicar, a poder estudar longe da sua casa, né? Então, hoje, algumas bolsas vão variar aí de R$400, quando o aluno vai fazer um mestrado, ele pode pleitear bolsas aí, às vezes, vai ser uns R$1.200, R$1.400, doutorado R$2.000, então é como esses alunos têm se mantido, né? E a faculdade pública, ela tem um certo diferencial aí de qualidade também, né? Porque não tem uma pressão também, é o que geralmente eu falo, né? Não tem uma pressão com relação financeira mesmo, né? Então, a faculdade particular, querendo ou não, ela precisa daquele retorno financeiro. Então, eu, na minha experiência, graças a Deus, passei por faculdades boas, né? A faculdade Gama, quando eu trabalhei, ela tinha uma ótima gestão, não cedia muito a essas pressões, mas a Univem é uma ótima faculdade particular, muito séria, muito comprometida com a formação dos seus alunos, mas a gente sabe de faculdades particulares onde eles vendem uma falsa promessa, uma falsa formação também, e aí que é mais fácil num primeiro momento, depois você tem um diploma que não te dá um diferencial, não te qualificou aí para o mercado, né? Então, se puderem, os alunos aí, o conselho procurem as universidades públicas e as faculdades públicas por causa desses diferenciais que eu coloquei, mas também não posso falar que toda universidade particular, algumas, né? Então, como eu coloquei, tem instituições particulares muito sérias aí que não estão preocupadas só com o lado financeiro e que oferecem uma ótima formação para os seus estudantes aí. Valeu, Matheus. Eu estou indo lá para outra palestra. Obrigadão por você ter participado. Professora, viu? muito obrigado, e eu coloco aqui em público também o que eu já falei para a professora, tá? A professora foi uma das grandes inspirações aí, eu tive várias aí no Maria Ângela, mas Que eu legal. lembro que na época aí, ela era novinha, acho que estava acabado de se formar, e, nossa, ela era uma das pessoas que mais colocava para a gente aí que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que era acessível à universidade pública, e dava aula excepcionalmente, então, novamente aí coloco que foi muito importante aí na minha formação, tá bom, professora? Obrigada pelo carinho, abraço. Bom, eu abro aqui para vocês que queiram fazer alguma pergunta, os convidados, os alunos, e depois eu tenho algumas perguntas que foram enviadas para nós na hora da inscrição. Fiquem à vontade. Tem um monte de pergunta. Vai lá, Giovana. Tem várias lá. E uma coisa que você falou aí no final, Matheus, acho que seria interessante até comentar com os alunos, essa questão do planejamento na hora de iniciar a graduação ali, né? Porque muitas vezes o jovem acaba caindo nessas armadilhas de algumas faculdades, porque às vezes é uma tomada de decisão em desespero, né? Porque ele está no final ali do terceiro ano, uma pressão em casa, na escola, de que ele tem que fazer uma graduação de qualquer jeito, e muitas vezes acaba caindo a armadilha de uma tomada de uma decisão rápida, né? E talvez, sei lá, a questão de planejar, pesquisar informações também, fazer uma espécie de roteiro ali do que ele planeja fazer para a vida dele, né? Acho que isso também evitaria essas armadilhas. Põe na água quente. Sandra, o microfone está aberto. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma não, várias. Meu microfone está fechado. Não, está aberto. Eu fechei agora, Sandra. Aqui. Então beleza. Para mim aparecia... Tudo bem, vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas dos alunos. Uma pergunta que não quer calar.
como e por que a matemática é tão difícil, professor? Olha, esse é um questionamento que dá tese de doutorado, né? Olha, eu participo de grupos que investigam isso, né, grupos de pesquisa que investigam o ensino da matemática, como facilitar, mas não teria uma resposta. Eu acho que também vai muito do professor que você teve, da disponibilidade que o aluno tem para aprender. Eu tento, nas minhas aulas, aplicar o máximo possível, trazer exemplos palpáveis para os alunos, de onde a matemática está, o que você pode fazer a partir de que você sabe tal conhecimento. Então, eu tento, quando eu estou dando aula lá nos cursos de ciências agrárias, a gente tenta ir a campo, mostrar as aplicabilidades. Na área da tecnologia, isso já é mais fácil, né? Porque as aplicabilidades são enormes, todos os conteúdos aí que a gente fica se questionando tem uma aplicabilidade na tecnologia. Então, eu basicamente, assim, hoje, algo que eu colocaria para um aluno que tem dificuldade é ele tentar buscar isso, mas aonde que eu utilizo, ver um exemplo mais palpável, que talvez ele consiga consolidar mais o conhecimento, né? Mas não é algo fácil realmente de responder, tem vários pesquisadores aí correndo atrás de uma forma de facilitar a compreensão da matemática. Eu tenho uma teoria, Matheus. Pode falar. Eu penso que tem já uma pré-disponibilidade cerebral para isso, sabe? E assim, o professor com certeza é decisivo, mas é aptidão, é dom, como a pintura, como, né, para quem vai estender, porque o básico da matemática todos nós aprendemos, mas quem vai aprofundar, eu acho que tem que ser um dom. Eu acho que está mudo. Está mutado o fone, eu acho. Perdão, vamos lá. Qual foi o seu maior incentivo para estudar tanto e chegar onde você chegou sem ter um desânimo e medo? E se você teve algum desânimo, algum momento? E como você lidou com tudo isso? A Giovana Pink está perguntando. Assim, para mim, as influências externas sempre valeram muito, mas externas no sentido do meio onde eu me encontrava, né? Então, eu tinha a turma que a gente se formou aí no Maria Ângela, era uma turma muito boa, vários colegas de sala pensavam em prestar vestibular, a gente fazia caravanas aí, visitas a universidades e ficava vislumbrando tudo isso, né? Mas todo mundo tinha a mesma situação, assim, uma situação financeira meio complicada, meio difícil, mas, por outro lado, a gente tinha alguns professores, como eu coloquei o exemplo da professora Tânia, a professora Marcia Matos, vários, nem vou falar nomes aqui, que influenciavam demais, que estavam ali acabando de fazer suas graduações e colocavam isso a todo momento para nós. O professor Rodrigo também, era bem novinho na época, e a gente tinha essas influências, né? Quando você chega no ambiente acadêmico, na universidade, eu acho que isso é potencializado, porque está todo mundo ali vivendo a mesma experiência, principalmente na universidade pública, né? Você começa a participar de simpósios, eu conheci muito o Brasil participando de feiras, onde eu apresentava as minhas pesquisas, né? Então, isso se acentuou no mestrado, no doutorado. No mestrado, eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, apresentar pesquisas, e foi graças à educação, ao estudo que isso foi possível. Conheci a Europa, e basicamente você vai sendo inflamado por esse sentimento. Toda vez que você vai num seminário, que você está na sala de aula, que o professor apresenta uma área onde você pode utilizar o seu conhecimento, você vai sendo inflamado. Por outro lado, tem isso que a gente já colocou, né? A carreira docente é uma carreira difícil. Quando você cai no mercado de trabalho, você
tem uma demanda grande, é difícil você ficar desempregado, mas geralmente os salários não são muito atrativos, e isso ia potencializando dentro de mim, né? Eu falava, gostava da área, mas queria ser melhor retribuído pelo que eu fazia, e uma das alternativas era me qualificar mais, queria atuar em outros campos, e foi isso que eu tentei me procurar. Como eu coloquei, em alguns momentos você desanima, sim. Como coloquei anteriormente, eu comecei a prestar concursos, prestei concurso da Polícia Federal, no Judiciário. Teve uma época que eu já queria sair da área, porque estava ganhando até razoavelmente bem, mas não tinha vida. Dava 55 aulas por semana, em 3 cidades diferentes, vivia na estrada, não tinha tempo para nada, sabe? E ainda tinha pressões para me qualificar ainda mais, porque as universidades, as faculdades onde eu trabalhava, queria que eu atuasse em outros cursos, em outros níveis de qualificação, mas depois eu me encontrei, quando eu passei no concurso do Instituto Federal, uma instituição bem diferenciada, aqui a gente trabalha com um plano de carreira, a gente tem também, assim, uma estrutura legal, a gente tem alunos muito interessados, podemos trabalhar com várias linhas de pesquisa, então é uma instituição onde eu me encontrei, sou realizado nela, e graças a Deus esse foi o percurso, e enfim, você vai desanimar um pouco em alguns momentos, é natural do ser humano, mas é traçar um objetivo e tentar chegar nele, né? É um microfone fechado. Aqui. Eu esqueço de abrir, para não atrapalhar você. A pergunta de um aluno nosso foi a seguinte: como eu posso fazer para ficar melhor na disciplina de matemática? O que a gente faz para ficar melhor em matemática? Se a gente não é bom, como a Sandra diz aí, né, que a cabeça não é boa, o que a gente pode fazer? Boa pergunta. Então, assim, é difícil até eu falar, porque às vezes eu vou cair em algumas contradições, né? Mas tem alguns pesquisadores que falam que quanto mais você exercitar, mais você vai internalizar isso, né? Então, seria você dedicar um tempo maior a resolver problemas de matemática, né? Estudar. Tentar fixar esses conteúdos, né? Buscar. Hoje eu acho que é um pouco mais fácil, porque às vezes você não entendeu pela didática do professor que você está tendo contato, você tem internet aí, com um bom conteúdo a ser explorado, né? E eu, particularmente, coloco aquela orientação que é você também procurar onde você consegue aplicar aquele conteúdo. Principalmente se você é um aluno que gosta de programação, desse mundo da programação, você já consegue ali, que é um campo que a gente coloca, que hoje está bem em alta, que seria você tentar exercitar ali a matemática com a computação, que é o campo aí do pensamento computacional. É algo que está bem alto, que tem sido muito efetivo. Se quiser dar uma olhadinha, o método do pensamento computacional, ele vale para todas as áreas do conhecimento. A Sofia fez uma pergunta, foi a seguinte: como conseguir ter concentração para não errar uma conta quando ela é muito grande? A gente sabe que no ensino médio já começam, né? Aqueles cálculos que é uma página. Como é que a gente faz para ter uma concentração para chegar no final desse resultado e ter o resultado correto? Olha, é Giovana? Não, foi a Sofia dessa vez. Isso. Sofia, é difícil mesmo, porque eu vou colocar, essa questão, ela se acentua quando você vai para a graduação e para os outros níveis, sabe? Cada vez mais são contas mais extensas, onde um detalhe vai interferir bruscamente no resultado, né? Porém, em contrapartida, Sofia, eu não me preocuparia tanto com isso mais, tá? Foi a época que o estudante deveria ser uma calculadora, um software computacional, né? É claro que esses conhecimentos são fundamentais no sentido, mas se você não consegue desenvolver toda uma conta extensa,
se apegue aos conteúdos mais básicos e cruciais da matemática, desenvolva, aprofunda eles, que uma determinada resolução de problema ou outra, eu acho que não vai interferir drasticamente lá na frente, tá? Mas seria basicamente isso, assim. Tá mutado. A gente teve algumas outras perguntas aqui, mas você foi muito didático, professor tem que ser didático, né? Respondeu tudo aí ao longo da sua palestra. Teve uma questão que eu achei bem interessante, que foi, qual foi a maior dificuldade na época da faculdade? As outras questões, acho que você já falou e já respondeu para todos nós. Qual foi a sua dificuldade aí na época da faculdade? Quando você começou a sua carreira, a maior dificuldade? Na época da faculdade, mas no sentido como estudante, isso? Isso. Tá. Creio eu que esse impacto, assim, igual eu coloquei, na universidade pública, os professores não passam a mão na cabeça, né? Então, você, a todo momento, vai ser instigado a procurar o conhecimento, a ser resiliente, a ter iniciativa nos estudos, a ser disciplinado. Então, eram comportamentos que eu ainda não tinha, e foram aprimorados durante a faculdade, porque, querendo ou não, o ensino médio, às vezes, ele não é tão rígido com você com relação aos estudos quanto quando você chega na graduação, né? E as disciplinas eram bem complexas, o curso de matemática é um curso bem complexo, então, num primeiro momento, esse foi o meu grande desafio, foi me disciplinar, me planejar, criar métodos de estudo, por isso que eu nem dou muitas dicas, porque isso é muito particular do estudante, você vai desenvolvendo à medida que você é instigado, que você tem a necessidade mesmo. Então, tem pessoas que aprendem mais com vídeo, outras mais exercitando. Os estilos de aprendizagem são personalizados, são únicos, né? Então, foi mais isso, assim. Depois que eu criei essa disciplina, tive um planejamento, os objetivos, aí ficou mais fácil. E a faculdade de matemática, pela complexidade dela, ela também te torna um pouquinho autodidata. Então, hoje eu não tenho muita dificuldade mais para aprender alguns conhecimentos, até conhecimentos que não são da minha área, assim, devido a tudo isso que foi instigado, que foi aprimorado durante a faculdade. Ser CDF na escola pública não foi tão ruim assim, quando você foi para a escola. Nem um pouco. Então, aí, povo, vamos ser CDF, vamos estudar. O Gustavo abriu a câmera, vai querer perguntar alguma coisa, Gustavo? Não, só abrir por abrir mesmo. Ótimo. O professor Marcelino levantou a mão. Cadê ele? Estou aqui. Agradecer novamente ao Matheus, né, aos alunos, aos professores aqui presentes. Eu tinha uma pergunta, uma curiosidade pessoal. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta relacionada à questão da formação, escolha da profissão. Aí depois eu faço a minha pergunta, que é mais uma curiosidade pessoal mesmo, sobre o trabalho que ele realiza. Então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que a gente já está chegando ao final, né? E Giovana, Giovana Pin, que disse que tinha um monte de dúvidas, ela ainda tem algumas ainda que ela manda aqui no particular. Pode mandar. Olha, tudo bem? Já mandei todas. A gente estava falando com ela no particular, Matheus, a importância de começar esse trabalho de pesquisa. Você colocou ali na graduação e a gente já começa incentivando eles no ensino médio, participando daqueles projetos de iniciação científica, né? Do PIC, tem algumas feiras aí também, tem a Feira Estadual do Estado de São Paulo, e a Giovana está participando, né? E a gente sempre incentiva os alunos a participar. Então, quem ainda não participa, pode procurar um professor para ser seu orientador, para já começar um trabalho de pesquisa científica, né? Muito importante. Esse é o diferencial da escola integral, né, Marcelino? Sim.
Então, esse ano a gente tem alguns, eu estou coordenando alguns na área de humanas, né? Mas tem uns professores da área de exatas e ciências da natureza também que orientam, né, a Eu iniciação. estou orientando a PIN, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre Covid, né, as sequelas da Covid, então a gente pretende que a Giovana chegue longe aí, porque ela gosta muito de estudar e tem que permanecer assim. Mas alguém quer colocar fazer alguma colocação? O Matheus pergunta aqui se você indica algum site ou canal do YouTube para que os alunos possam aprimorar o conhecimento em matemática. Assim, o Marcos, né? O Marcos, na verdade, o que eu falo para os meus alunos, geralmente, né? Dependendo do conteúdo, tem vários sites aí. Eu acho que o que a gente só tem que tomar cuidado é que tem vários canais, né? A gente tem que tomar cuidado que tem canais que são mercadológicos, onde o youtuber ali, muitas vezes ele coloca o conteúdo de forma muito resumida e coloca macetes e simplifica muito o conteúdo, e a gente sabe que não é assim. Na prática, não é assim. Muitas vezes ele está vislumbrando só os acessos aí do seu público, porque é assim que ele é retribuído, né? Mas tem canais, ótimos canais, são vários aí, sérios, onde o professor traz toda a sua bagagem e compartilha com a gente lá na internet, né? Um que eu acesso muito é o conteúdo do Matematiquês. Também tem um canal aqui de um professor do Mato Grosso do Sul, que é Café Matemática. Então, tem vários aí, mas o único detalhe que eu colocaria é essa atenção para ver qual que é a intenção do youtuber ali, do professor que está colocando suas aulas, compartilhando com a gente. Certo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Isabelle? Não, ninguém? Sandra? Eu acho que está perfeito. O Matheus fala muito bem, uma didática maravilhosa. Colocou tudo para a gente. Sim. Não desanimou a gente na matemática? Não desanimou. Dá até para pensar, né? Matematiquês, eu gostei do nome. Eu vou lá olhar, pelo menos. Com análise de sistema, que a gente vai ficar inteligente e rico. Verdade. Gostei disso, Iva. É isso aí. Alguém tem mais alguma colocação? Senão eu já vou agradecer o Matheus pela disponibilidade dele, porque a gente está roubando um pouquinho do tempo dele. O Marcelino vai fazer a pergunta curiosa que todo mundo quer saber. Não, é muito curiosa. Sobre o seu trabalho de pesquisa, você trabalha com inteligência artificial, né? Sim. Você trabalha, pesquisa, ou alguma coisa dentro do seu trabalho relaciona com a questão de ética, ou melhor, de imputação ética a máquinas com inteligência artificial? Olha, assim, a gente passa um pouquinho perto, porque uma das preocupações que a gente tem é trabalhar as competências digitais. E dentro das competências digitais, uma das áreas é essa preocupação com relação à ética, segurança dos dados e etc. Mas, assim, não é a finalidade das pesquisas que eu tenho desenvolvido. Aqui a gente trabalha mais com essas aplicações na agricultura, com a inteligência integrada a aplicações, sistemas e aplicativos voltados a algumas demandas sociais, mas também mercadológicas, né? Mas é uma preocupação, porém não é a finalidade das pesquisas. Entendi. É porque nesse momento que se fala bastante sustentabilidade, responsabilidade, né? E eu penso que nessa questão da inteligência artificial, se não houver essa espécie de freio ou direcionamento moral, corre-se o risco aí de causar um dano maior do que um benefício, né? Assim, se essas pesquisas de inteligência artificial envolverem uma questão prática, uma questão do campo, se por alguma razão existe dentro desse estudo algo sobre ética, ou simplesmente projetar máquinas inteligentes, mas sem nenhum tipo de
imputação ética, que poderia causar prejuízos, né? Assim, é um campo que está uma discussão muito atual, né? Até porque a gente já tem problemas aí com relação à inteligência artificial, o uso dela nos Estados Unidos, na área de segurança pública, na China. Então, a gente tem aqui dois professores, uma professora que ela não é da área, ela é de língua portuguesa, mas ela trabalha com a coparticipação de um professor que também trabalha com IA, e ela trabalha até as questões de racismo com a inteligência artificial. E também temos professores preocupados aí, que a gente fala que é a área de TI verde, né? Que é essa parte de sustentabilidade. Os trabalhos dela são mais voltados a esse questionamento sobre o racismo, mas ela não foca especialmente na informática, assim, né? E essa área de TI verde é uma preocupação que a gente tem tido também, quando a gente vai fazer, principalmente, trabalhos que possam explorar essa temática, né? Como você está colocando, ainda é uma área um pouco negligenciada, né? Principalmente quando são pesquisas mercadológicas, né? Muitas vezes o profissional fala que ele está preocupado com isso, mas quando a gente vai investigar a fundo, mas na formação dos nossos alunos, a gente tem disciplinas onde a gente faz essas discussões. Uma delas é ética e sociedade. Então, eu fiz essa pergunta, né, porque fiz agora, né, uma especialização em bioética, né, e aí até um projeto aí para mestrado. E o que a gente tem observado bastante é essa questão de estar incentivando a inteligência artificial, mas sem um estudo paralelo de ética. E aí, meio que exagerando, a gente corre o risco, assim, de você ter engenheiros, projetistas brilhantes, que vão acabar trazendo um prejuízo muito grande, justamente porque não há um estudo ético paralelo aos cálculos matemáticos ali, né? E aí até um projeto meu para mestrado, por isso que eu falei que é uma questão, assim, uma curiosidade pessoal mesmo, que é uma coisa que eu quero estudar mais a fundo, sabe? Sim, sim. Mas, assim, a gente tem ótimos, até para os alunos que quiserem investigar um pouco, a gente tem alguns documentários na Netflix aí, Dilemas da Redes, bem bacana, que trata sobre isso. Os outros agora eu não vou me lembrar, assim. E a gente tem esses dilemas. Tanto que na matemática, quando a gente investiga a matemática, os modelos matemáticos que compõem os algoritmos de inteligência artificial, cada vez mais a gente tem deixado e não é aceito mais trabalhar com os métodos que a gente fala são métodos caixa preta. Por quê? A gente já viu que esses métodos chegam uma hora que o algoritmo ele toma autonomia. Geralmente, os algoritmos de inteligência artificial, a gente precisa fomentar dados ali para que ele aprenda. E depois que ele aprende, ele automatiza as ações dele. Geralmente, quando a gente coloca aí um número de dados, e esses dados estão viesados com esses dilemas aí raciais e etc., a máquina interpreta aquilo ali e é onde muitas vezes esses algoritmos tendem a aprofundar o racismo, a outras questões, né? Então, são alguns dilemas aí, alguns questionamentos que estão bem altos aí nessa área de inteligência artificial. Eu lembrei dos drones que tomam a decisão de matar a pessoa por reconhecimento facial lá no Oriente Médio. Nossa. O drone da pessoa faz reconhecimento facial e pelo banco de dados deles é que ele é um terrorista. E ele toma decisão. A gente tem alguns algoritmos. Como faz isso no Japão? Pode falar? Tem um troço desse no Japão, todo mundo morre. Eles são parecidos, né, na verdade. Pelo algoritmo de dados, ele decide que aquele cara é um terrorista e elimina, né? E até o exemplo que o Gustavo colocou aí, né? Então, quando a gente vai alimentar esse banco de dados para esses algoritmos funcionarem, se a gente só alimentasse com rostos asiáticos, qualquer rosto que não fosse asiático, o algoritmo ia estranhar, né? E a gente tem alguns dilemas aí, até o Facebook, o Instagram, andaram reformulando seus algoritmos, porque foi visto que nesse banco de dados, na hora que foi implementar os algoritmos, foram trabalhados mais com rostos brancos do que rostos negros. Isso levou aos algoritmos não funcionarem muito bem para os afrodescendentes. Então, tem todo esse dilema e todos esses questionamentos que estão bem em alta e são questionamentos importantes mesmo sobre o uso dessas tecnologias. Né?
A Fernanda indicou a série Black Mirror, né, da Netflix. Muito boa mesmo. É isso aí. Alguém tem mais alguma colocação para o professor? Não? Eu agradeço, então, ao professor Matheus. Tem um filme que trata disso também. A gente tem agora, ainda bem, né? Temos a tecnologia ao nosso favor por conta da informação, que antes nós não tínhamos, né, Matheus? Na nossa época aí de estudante, era uma luta. Era a biblioteca, né? Então, eu agradeço ao Matheus, agradeço ao tempo que ele cedeu para a nossa escola. Oi, Sandra. Santa Barça. Pois é. Agradeço ao tempo que ele nos cedeu, ao tempo que ele cedeu à nossa escola. Foi muito gratificante, é sempre muito bom ver um colega que cresceu, que alcançou aí outros patamares, né? E através do estudo a gente percebe que isso é possível, então mostrar para os nossos alunos que nós somos e é o que nós estudamos, o que nós plantamos, né? Então a gente tem que ter boas sementes e nada como estudar, né? E aí a gente colhe os frutos lá na frente. Então, obrigada de coração, Matheus, assim, foi muito bom. Eu já sou da área da matemática, então sou suspeita em falar, né? Gosto de matemática, gosto de exatas. Então, me acrescentou ainda mais. Eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Eu gostaria de agradecer o Matheus também, desejar muito sucesso na sua carreira. A meninão ainda está aí começando com esse currículo. Nossa, sucesso, Matheus. Sucesso e saúde. Sim, sim. A professora Fernanda também aqui, ó, parabenizando o Matheus. É muito importante ter você como exemplo para os nossos alunos. É o que foi dito já, você saiu de onde eles estão, então é bom eles entenderem, né, que eles podem chegar onde eles quiserem, se estudarem, se aprimorarem, né? Assim, basicamente é isso, né? A educação realmente ela é uma ferramenta para transformar a realidade e a vida das pessoas. Acredito muito nisso, passo essa mensagem para meus alunos a todo momento também. Não é demagogia, tá? A Fernanda, ela era uma grande amiga, ela estudou com a minha irmã, era uma pessoa que frequentava a minha casa, que eu tenho enorme prestígio. Como eu coloquei, vários professores, servidores da escola aí, fazem parte da minha formação, então é um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Sempre que puderem, podem me chamar, que eu sempre vou ter um tempo disponível aí para a Maria Ângela. E a mensagem que eu deixo para os alunos é isso: se planejem, pesquisem. Esse momento é um momento crucial de escolha dos seus cursos, tá? E, basicamente, agradecer pelo convite, e o FMS também está de portas abertas aí para os estudantes que quiserem estar aqui conosco. Então, entre lá na página, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Apesar de a gente falar, Mato Grosso do Sul não fica tão longe assim do estado de São Paulo, de Paraguaçu Paulista mesmo, Nova Andradina, que é onde tem um dos campos onde eu atuo, 350 quilômetros. A gente tem Três Lagoas, que não é tão longe, e o Campo Grande, Naviraí, são 10 campos aqui no Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo também tem o Instituto Federal do Estado de São Paulo, é dividido por estado, vários campos, vários cursos, os mais diversos cursos, e procurem, também é uma porta de entrada aí para o ensino superior público, né? Obrigada, professor. Aguarde, porque terão novos convites, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu, em nome da Escola Maria Ângela, em nome de toda a equipe, dos professores que estão aqui presentes, a gente agradece você, os nossos convidados, os nossos alunos. Obrigada pela oportunidade de poder ouvir você e de você acrescentar tanto a nossa vida. Muito obrigada, de coração. Obrigado e parabéns pelo projeto. Obrigada.